Esse é o terceiro vídeo sobre átomos, mais especificamente sobre ligações químicas. E antes de começar, vou falar sobre duas coisas que eu quero que vocês entendam bem para poder compreender todo o restante relacionado às ligações, tudo bem? A primeira coisa que eu quero que vocês consigam entender bem é a tabela periódica, principalmente sabendo identificar o que são metais e não metais. E a segunda coisa é a regra do octeto. Sobre a tabela periódica, eu vou dar uma orientação bem simples, tá? Então não se baseiem só nela, ela vai ajudar vocês a entender o que eu vou explicar hoje, mas eu espero que vocês procurem outras fontes, vou deixar uns vídeos aqui para vocês se aperfeiçoarem e compreenderem melhor a tabela periódica, tudo bem? Eu vou simplificar a tabela no grupo de metais, não metais e gases nobres, tá? Entendendo que o hidrogênio, que ele fica lá no começo, ele vai se comportar como um não metal, tá? Não metais também podem ser chamados de ametais. Para identificar esses grupos é bem fácil. Olhando a tabela periódica de vocês lá no canto direito, a primeira coluna da direita, começando do hélio, são os gases nobres. Eu não trabalharei eles agora e eu explico melhor sobre eles depois, tudo bem? E o principal que vocês devem saber é diferenciar os metais dos não metais. E isso é bem fácil. Vocês vão olhar a tabela periódica de vocês, peguem ela. Na tabela periódica vocês precisam encontrar dois elementos que são bem fáceis. Eles ficam no canto direito. Um é o boro e o outro é o astato. O boro tem o símbolo de B e o astato é o símbolo AT. Se vocês traçarem uma linha do astato até o boro, vocês vão ver que tem alguns elementos entre eles. E se vocês olharem o símbolo desses elementos, dá para ter uma frase que ajuda vocês a lembrarem. Então essa é uma dica que ajuda vocês a lembrarem onde encontrar na tabela periódica os metais e os não metais. Vocês vão ver que a sigla lembra muito a frase "Até assim Brasil". E através dessa frase fica mais fácil de lembrar onde fica a demarcação. E o que significa essa frase? O que significa essa marcação? Quem está ao lado esquerdo dessa marcação vão ser os metais. E quem está na linha nessa marcação e do lado direito são os não metais. Claro que excluindo os gases nobres, que são outra coisa. Tudo bem? Curiosidade, o hidrogênio, apesar de estar lá do lado esquerdo, ele se comporta como um não metal na hora das ligações. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam é sobre a regra do octeto ou a teoria do octeto, que ela diz que a maioria dos átomos eles só estão em equilíbrio, estáveis, quando eles têm 8 elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada deles. Então, independente de qual átomo, com algumas exceções, eles precisam ter 8 elétrons na última camada para eles estarem em equilíbrio, senão eles vão estar procurando uma forma de se equilibrar. E essas formas de se equilibrar são as ligações que nós vamos ver. Alguns exemplos de exceções são o hidrogênio e o hélio. Lembra que eu falei que a quantidade de elétrons é semelhante à quantidade de prótons para um átomo estar neutro? O hidrogênio, por exemplo, como eles são átomos pequenos, o hidrogênio tem um próton e um elétron, para ele ter 8 elétrons seria meio inviável. Então, ele quando estiver com 2 elétrons na última camada, que é a camada K, ele está em equilíbrio, ele já consegue ficar em equilíbrio. O mesmo vale para o hélio. O hélio tem 2 prótons, então ele tem 2 elétrons e já está em equilíbrio. Isso mostra outra coisa relacionada aos gases nobres. Lembra que eu falei que eu não ia falar deles nas ligações? Porque eles não querem fazer ligações. Os gases nobres, eles já têm em sua última camada 8 elétrons, então eles estão estáveis e eles não querem mais se ligar com ninguém, tá? Com exceção do hélio, que só tem 2, por causa do tamanho do átomo, como comentei com vocês, todos os gases nobres, eles querem, então, eles ficarem sozinhos, eles não precisam ligar com outros átomos, porque eles já estão em equilíbrio, já estão estáveis. Mas nem todos os átomos têm 8 elétrons na camada de valência. E para eles poderem ficar em equilíbrio, eles vão buscar outros átomos de outros elementos ou do mesmo elemento para poder fazer uma ligação e através dessa ligação alcançar o equilíbrio e a estabilidade, tá? Então, vamos usar alguns exemplos. Dessa forma, há 3 tipos de ligações: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E vamos ver um pouquinho delas agora. Damos o nome de ligação iônica quando é feita a ligação de um metal com um não metal, ou então de um íon positivo com um íon negativo, por isso iônica, tudo bem? Vamos a um exemplo clássico. O sódio, ele tem só um elétron na sua última camada, na camada de valência. E o cloro, ele tem 7 elétrons em sua última camada. E o que ocorre? Nenhum dos dois estão equilibrados, porque eles querem ter 8. O que ocorre então? O sódio, tendo um elétron apenas na sua última camada e 8 na camada anterior, ele vai doar esse elétron para o cloro, que tem 7. Então o cloro vai ficar com 8 e o sódio vai ficar com 8, porque ele vai voltar uma camada
um nível de energia. Lembra as camadas K, L, M, N, O, P, Q? Ele vai voltar uma camada e vai ficar com 8. Nesse caso, os dois átomos vão estar estáveis, só que eles vão estar ligados. Por quê? Um elétron do sódio vai estar junto com o cloro. Tá? Então, ocorreu uma ligação iônica, onde há doação de elétron de um metal, por exemplo, que é o sódio, com um não metal, que é o cloro. Essa ligação iônica do cloro com o sódio dá origem ao cloreto de sódio, que, para quem não conhecia, é o sal de cozinha. Só um complemento, dá para ver aí o porquê eles são íons. Né? Enquanto um perdeu um elétron, o outro ganhou um elétron. Por isso ficou um íon positivo e um íon negativo. Tudo bem? Então, a relação de íons também é importante. Por isso é legal ver todos os vídeos dessa aula. Tudo bem? Outro exemplo de ligação iônica é do cloreto de cálcio, que tem a ligação entre o cloro e o cálcio. Só que ela é um pouquinho diferente da ligação anterior. Lembra que nós vimos que o cloro tem 7 elétrons na sua última camada. O cálcio ele tem 2. Então, lembrando que eles querem ficar com 8, o que pode ocorrer? O cálcio, para ele conseguir se equilibrar, ele precisa dar embora 2 elétrons. Só que se ele dar os 2 elétrons para um só cloro, não vai dar certo, não vai ter alteração nenhuma, porque o cloro não vai querer, ele quer chegar a 8. Se ele tem 7, ele só vai querer 1. Nesse caso, o cálcio ele pode se ligar a 2 átomos de cloro, formando o cloreto de cálcio. Eu vou deixar a fórmula aqui para vocês, que é onde um cálcio ele vai se ligar com 2 cloros. Tá? Outra coisa importante sobre ligação iônica é que eles têm formas geométricas bem definidas, diferente dos outros tipos de ligação. Outra forma de ligação é a ligação covalente. Ela é caracterizada quando na ligação dos átomos, diferente da iônica, não tem doação de elétrons. Os átomos continuam com seus elétrons, só que eles compartilham esses elétrons. Tá? Um exemplo simples é da água. Ela, como vocês conhecem, a fórmula molecular da água é H2O, ou seja, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O hidrogênio tem um átomo só na última camada. Lembra que ele tem uma exceção, que ele quer sempre ter 2 na última? Diferente dos outros que querem ter 8, ele quer ter 2. E o oxigênio, ele tem 6 átomos na última camada e ele quer ter 8. Tá? Então, para o hidrogênio não precisar dar seu elétron, seu único elétron, ele compartilha junto com o oxigênio. Então, o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, ele vai se ligar a 2 hidrogênios e eles vão compartilhar. Então, o oxigênio vai ter os seus 6 elétrons mais 2 do hidrogênio que vai estar usando em conjunto. Então, ele vai ficar com um total de 8 elétrons. Já os hidrogênios, cada um deles vai estar ligado a um elétron do oxigênio. Então, o hidrogênio tem um elétron, com mais um compartilhado junto com o oxigênio, eles vão ficar com 2 elétrons na última camada. Então, eles vão estar em equilíbrio também. Nesse caso, uma ligação covalente. Outro exemplo, por exemplo, usando o oxigênio, é a própria ligação do oxigênio, o gás oxigênio. A fórmula dele é O2. Então, são 2 átomos de oxigênios que se ligam através de uma ligação covalente. O que ocorre? Cada oxigênio vai ter 6 elétrons na última camada. Eles vão compartilhar 2 elétrons de cada um com o outro. Então, cada um vai ter os seus 6 próprios e mais 2 compartilhados, totalizando 8. Por curiosidade, esse tipo de ligação que eu dei de exemplo do oxigênio, ele é uma ligação dupla. Eu vou falar um pouquinho dela para vocês. Eu acho que vocês podem se aperfeiçoar. Vou deixar um vídeo aqui para vocês entenderem melhor, um vídeo mais longo e mais explicado. Mas, em resumo, é simples. Lembra o exemplo da água com o H2O? Cada hidrogênio compartilhou um elétron com o oxigênio. Então, é uma ligação simples, porque um elétron de cada um. No oxigênio, no gás oxigênio, que eles compartilham 2 elétrons cada um, é uma ligação dupla. Tem o caso, por exemplo, de 2 nitrogênios ligando entre si. Eles vão ter uma ligação tripla. Por quê? Eles vão compartilhar 3 elétrons entre si, tá? Então, essa é a relação de ligação simples, dupla ou tripla, tudo bem? E lembram que lá na ligação iônica, eu falei para vocês que ocorre entre o metal e o não metal? A ligação covalente é diferente, ela ocorre só entre os não metais e o hidrogênio, que o hidrogênio nesse caso se comporta ali como um não metal, tá? Então vocês vão ver a ligação entre oxigênio com oxigênio, oxigênio e nitrogênio, ou o hidrogênio, oxigênio, hidrogênio e outros não metais. E a última forma de ligação que eu quero falar para vocês é sobre a ligação metálica. Ela ocorre entre os metais, podem ser do mesmo elemento ou metais de elementos diferentes, e o que acontece? Nela, os elétrons ficam livres. Então, os núcleos ficam ligados, tornam cátions,
e os elétrons eles ficam livres transitando por todo o material. Esses elétrons livres ou nuvem de elétrons explica porque os metais são bons condutores, tanto de energia térmica quanto de eletricidade. Bom, por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.